到着。中継野蛮男なんだろうグズグズするなよ É isso aí, pessoal. Fala aí como é que vocês estão. Aqui quem fala é o Mestre L. E agora eu vim aqui pra gente começar um novo quadro no nosso canal aqui, Herói de Metal, que é o Memorial Metal Hero, sabe? Eu resolvi fazer vídeos, fazendo análises, fazendo recomendações das séries de Metal Hero pra vocês, baseado também em vários critérios. E claro, a primeira que a gente vai começar também é um memorial de aniversário, porque este ano de 2022 fazem 40 anos de estreia de Policial do Espaço Gavan. Então, além de dar algumas curiosidades, também vou recomendar por que você que não viu Gavan deve assistir, e especialmente ainda nesse ano que é o aniversário tanto da série quanto da franquia Metal Hero, certo, pessoal? Então a gente vai começar depois da nossa vinheta. Aguardem aí. Pois muito bem, Policial do Espaço Gavan é a primeira série da franquia Metal Hero e também a primeira série da trilogia dos Policiais do Espaço. Na verdade, a trilogia dos Policiais do Espaço é que formatou a franquia Metal Hero. Tem 44 episódios e foi exibida de 5 de março de 82 a 25 de fevereiro de 83. E por que eu recomendo tanto que você deve assistir? Antes de fazer uma recomendação completa, vamos entender um pouquinho de como é que a série começou, de onde ela saiu e como é que ela chegou. No final de 1981, a Toei estava tanto no final de Sanjukan quanto no final de Kamen Rider Super One. E estava precisando uma nova série para o ano de 82, já que a franquia Kamen Rider iria dar mais uma pausa, porque Super 1 teve um desempenho de audiência relativamente baixo e não agradou completamente os produtores da Toei. Então a Toei pensava em ter um super-herói diferenciado, que não tivesse aquela obrigação de ser uma continuação de alguma coisa que a Toei já tinha feito, por exemplo, os Kamen Riders, ou também no mesmo molde os Ultras da Tsuburaya também, que o Ultraman 8 também estava terminando ali no final de 81. E com isso, um dia o produtor Susumu Yoshikawa viu uma imagem, um desenho feito pelo designer da futura Bandai, né, o Katsushi Murakami, de um herói espacial de armadura prateada usando uma espada no meio de um planeta inóspito. E ele pensou que isso poderia dar certo, também porque a ficção científica, como por exemplo Star Wars, Star Trek, estavam muito em voga, especialmente no Japão e tal, e também isso era uma temática muito recorrente que já estava vindo também nos animes, e ele pensou que isso poderia render uma nova abordagem para a série de Tokusatsu, que poderia revitalizar um pouco o formato. Então, o Susumu Yoshikawa foi o homem responsável por reunir os elementos importantes e as melhores pessoas que haviam no casting da Toei para iniciar Gavan. E é engraçado pensar nisso porque ele, em si, o próprio Susumu Yoshikawa, tinha um pouco de medo de que a série não fosse agradar muito, porque era uma coisa nova e a Toei sempre se confiava mais nas pratas da casa, naqueles formatos que já estavam consolidados para garantir sucesso. Mas felizmente o Gavan teve muito sucesso, apesar de ser um programa totalmente novo, justamente por causa da inovação, tanto técnica, por exemplo, do uso de efeitos especiais, quanto também de escolha de elenco. O Kenji Oba, eu acho que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Gavan, porque ele é um ator muito carismático. Não é que seja um pouco canastrão de interpretação, mas o carisma que ele tem é uma substância que adiciona muito ao personagem do Hetsu Shiroji, que é o Gavan, o Takeshi, do bairro brasileiro. Ele adiciona muito ao personagem, e também a cena com o Kenji Oba são fantásticas. Eu acho que Gavan chama muita atenção por causa da ação civil, e eu acho que isso é um fator muito interessante a gente considerar de por que a série de Gavan é tão boa. Ainda o próprio Susumu Yoshikawa, que é um grande produtor, sempre um cara que tinha muitas boas ideias. Ele também chamou o Michiaki Watanabe, que já vinha compondo as trilhas sonoras da série Super Sentai desde Goranger. Goranger e tal, até
Inclusive ele divide o ano também compondo para Google Five, mas a partir daqui focaria na franquia Metal Hero também. A música de Gavan é um sucesso, eu acho que é um elenco muito forte. Quem não, por exemplo, não se arrepia ouvindo o tema das espadas laser, por exemplo. Tanto isso que no caso na série seguinte, série Van Shider, em outra série da franquia Metal Hero que o Watanabe aparece, ele acaba fazendo uma melodia parecida, porque esse trecho ficou sempre muito marcado. E eu acho que o sucesso de Gavan realmente está nisso, na boa escolha do técnico, na inovação para a época, para o formato, o que se propõe a fazer em questões de efeitos especiais, e também a escolha de outros aspectos que eu vou ensinar a seguir. Quando há, por exemplo, que eu havia falado antes, as cenas de ação, que o jogo faz brilhantemente a questão de ação, que realmente é uma questão muito bem trabalhada em Gavan. Gavan é uma das poucas séries que você vê que a série inteira trabalha com 2 diretores de ação. É o Minoru Koyama e o Osamu Kaneda, que realmente eu acho que é um dos mais fantásticos que trabalham nessa área na Toei. Normalmente a gente vê, às vezes, por exemplo, na frente o Giban, por exemplo, com alguns episódios com 2 diretores de ação, mas nunca a série inteira. E com 2 diretores de ação você vê que tem muito mais esmero. Você que vai assistir Gavan vai ver que a cena de ação tem muito esmero, tem muita dedicação no trabalho, tem vários tipos de sequências, tal, sequências longas inclusive, porque o Ken Joga também faz um trabalho sensacional nisso. E eu acho que contribui bastante, é um fator que chama muito a atenção, coisa que inclusive a ação de Gavan eu não costumo ver muito nas séries posteriores, meio que isso cai um pouco. Gavan focou muito nisso e as outras fizeram assim, um bom trabalho, mas não conseguiram chegar ao patamar que Gavan conseguiu. Justamente isso também puxa um outro aspecto que eu gostaria de dizer e também de aconselhar, que vai acontecer também aqui em outros vídeos desta série, dessa iniciativa que eu estou fazendo. Nunca segui apenas por opiniões nostálgicas e tal, pensavam, por exemplo, que Jaspion é o melhor e tal. Jaspion é muito bom, uma série fantástica, mas há muitas outras séries de Metal Hero que costumam fazer, que fizeram coisas muito melhores e tal. E também porque o Jaspion também tem muito do crédito de Gavan pelas coisas que deram certo. O que todo mundo deveria saber. Jaspion é a amálgama de tudo que deu certo e que a Toei experimentou nos anteriores, no Shider, no Gavan. Então, Gavan aí, como série inicial, o Gavan é muito bom. Inclusive, agora já passando um pouco para o plot e sobre a série em si, eu gosto que a série não cansa, por exemplo, porque ela tem um episódio fechadinho. Ela não dá aquele que vai começar a criar uma barriga, sabe? Que ela fica meio arrastada e que você fica meio que pensando, pô, o final podia ser agora, e não é. Não, ela é exatamente fechadinha, 44 episódios. Tem aquela questão do formato das séries dos 80, que é basicamente uns 2 ou 3 episódios de início, aí episódios soltos no dia, fillers e tal. Aí alguma coisa da história interessante no meio e depois mais aquele bolinho de episódio no final. Mas os episódios que são os fillers, que são os episódios da semana, tá, não cansam, são bons episódios, tá? Tem um ou outro mais que cai um pouquinho o ritmo, mas a maioria são bons episódios. E a experiência de assistir a série é muito bem fluida e é interessante de acompanhar. Sobre a história, é uma história até não muito original, mas eu gosto de como ela é simples e direta, que é aquela coisa, a gente é a polícia do espaço, na qual o Gavan faz parte, e ele vai à Terra para combater o grupo Maku, que foi pra lá, que é um grupo criminoso do espaço, que quer conquistar a Terra, que quer tirá-la do caminho, mais ou menos, para poder continuar essa conquista universal, né? Que o grupo Maku é um grupo de piratas de espaço que vem sempre assaltando outros planetas, e a Terra, de alguma forma, é um obstáculo para isso, para a continuidade desse plano. E Gavan tem 2 missões. A primeira é impedir o grupo Maku lutando contra os esquemas, que é o que acontece na maioria dos episódios. E o outro é uma missão pessoal, que é encontrar o pai desaparecido, o Boiser, que foi sequestrado pelo grupo Maku, também com o intermédio do ex-prodigal do espaço, que faz parte agora do grupo Maku, do caçador maligno. O grupo Maku em si não é um grupo de vilões assim perfeito, por exemplo, o Império dos Monstros lá do Satan Ghost
em Jaspion é muito melhor, por exemplo, com os vilões meio que pau a pau, né? Porque lá Jaspion nasceu esmagar, né, e tal. E em Gavan não temos exatamente a figura de um metalheiro do mal e tal. O caçador maligno meio que às vezes de comandante de campo, mas é relativamente inexpressivo. E no episódio 30 chega o filho de o filho do Honra, que é o chefe do grupo, que é o Sandoba, com a mãe dele, a bruxa Kiba, que dá um pouquinho de gás na série e tal, mas também é um pouco apagado. Desculpa, um pouco apagado. O casting de vilões do Grupo Mazul não é lá muito impressionante, mas dá assim bons episódios. Mas também é uma coisa que a experiência com a produção das séries talvez foi melhorando a questão dos vilões e tal. Mas, de novo, é uma série que eu recomendo também porque são bons episódios. E uma coisa que aí já perde, por exemplo, pra Gavan é no arco do personagem. O Gavan, o Reis, Takeshi, como quiser chamar, ele é um personagem que relativamente cresce e tal. Ele é um bom lutador e tal. Tem essa questão do drama familiar de querer encontrar o pai desaparecido. E ele vai levando isso na série. Ele vai percebendo às vezes, nos momentos em que isso é mencionado novamente, você vê que ele sente e tal. E culmina com o Gavan tendo, acho que o melhor episódio, assim, acho que é um dos melhores episódios da franquia Metal Hero, que é justamente o 43. Não vou dar spoilers aqui, por mais que a série seja muito velha, mas pra quem não viu, assista a série até chegar ao episódio 43, que é o penúltimo episódio, e você vai ver do que eu estou falando. O ser humano que não chora nesse episódio não tem coração. Mas e também tanto isso contribui para o aspecto de teologia, que no caso o final da série ser meio morno, assim, é conclusivo, tá? O Grupo Mazul perde, mas o final como ele é mais apontado para apresentar o próximo policial do espaço, que o Charivan faz uma aparição rápida no final da série, o final acaba sendo quase como um episódio do dia, porque no caso vai da tela para mais e tal, mas Gavan termina de forma, eu acho que brilhante. Eu acho que para um começo de franquia, para uma primeira série, eu acho que ele merece uma nota 8. Justamente porque também os elementos na qual ele ainda vai melhorar são os pontos negativos aqui, mas não é nada que tire o brilho da série, e é uma série que vale muito a pena. Então, a minha recomendação é que você assista Gavan, se divida bastante. O Kenji-Oba, quem não conhece Kenji-Oba completamente, vira fã do cara, porque ele é um ator sensacional, tanto como lutador como aquele estilo de cara de boca, que é meio que um estilo padrão assim dos atores do japonês japonês também, que é aqueles, principalmente os mais discípulos diretamente do Sonny Shiba. Tanto que você vê isso também na carreira do Kenji-Oba em outros filmes, por exemplo, do Sonny Shiba, no qual ele acaba aparecendo. Mas eu acho que não tem muito mais a acrescentar. Eu acho que é isso. Então você que ainda não assistiu Gavan, vá, não perca seu tempo, assista. É uma série recomendadíssima. Para você que não conhece os Metal Heroes, é recomendadíssimo, porque você vai se apaixonar pela franquia. Eu costumo dizer que a franquia dos Metal Heroes é a franquia mais variada da Toei, para bem ou para mal. Ela é variada bastante, porque a franquia tenta várias abordagens com o passar dos anos. Ela tenta temas diferentes e ela fica sempre se requentando, não fica sempre muito fixa, como por exemplo Super Sentai ou Kamen Rider, que por mais que muito tanto, mas ainda tem meio que um espírito comum, e eu acho que é o que mais me chama a atenção na franquia. Então eu termino esse vídeo aqui dizendo que assista, que você não vai se arrepender, certo, pessoal? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Curta o nosso canal Heróis de Metal aqui no YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha, se já assistiu Gavan, e suas impressões e tal. E também siga a gente no TikTok e no Instagram e no Twitter, certo, pessoal? É isso que eu tenho pra dizer. Mestre se despede e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!